Salmo de número 126 diz assim: Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Amado Senhor, Salvador nosso, bendito seja o Teu nome, pelo privilégio de podermos nos reunir nesta noite em Tua presença, a fim de dar graças ao Senhor, como cantamos, por tudo o que Tens feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Louvamos o Teu nome pela bênção de termos, ó Deus Santo, um dia sido encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Redentor, que um dia nos tirou do lamaçal do pecado e nos firmou os pés sobre a rocha eterna. Louvamos o Teu nome porque além da grande salvação, temos recebido do Senhor graça sobre graça, bênçãos sobre bênçãos. O Senhor tem sido pródigo em nos abençoar e nós somos muito gratos por isso. Ó Senhor, nós rogamos neste momento que o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da Escritura, que a palavra do Senhor, que cremos ser viva e eficaz, venha, Deus Santo, tratar o nosso coração, consolando, exortando, ó Deus Santo, animando, para a glória e louvor do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, desde o ano passado, março do ano passado, nós passamos no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, problemas complicados com respeito à questão da doença, problema que além da questão de saúde, levou a outros problemas e a outros desdobramentos. No nosso país, principalmente, nós temos instalada uma crise sanitária, uma crise política, nós temos bastante problemas ao nosso redor, muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas pessoas perdendo a sua saúde, muitas pessoas perdendo a vida. E muitos diriam que nós não temos muito o que agradecer. Afinal de contas, tempo ruim, tempo complicado, tempo dolorido. Será que nós temos a agradecer ao Senhor? E a resposta da Escritura é um sonoro sim. Nós temos muito a agradecer ao Senhor. Nós estamos reunidos hoje em ação de graças e temos muito a agradecer àquele que deve ser a razão da nossa existência. Como eu disse já aqui, por ocasião da confissão de pecados, nós temos recebido muitos benefícios da parte de Deus, e ainda que não recebêssemos, já teríamos a salvação. E ainda que não tivéssemos a salvação, porque Deus é o que é, glorioso, ainda assim deveríamos render a Ele glória e louvor. O Senhor, a quem cultuamos, em si mesmo, é digno de toda honra, glória e louvor, ainda que não beneficiasse os seus filhos, ainda que não dispensasse uma bênção sequer sobre os homens que Ele criou. E nós sabemos que ainda assim, sem merecermos, Ele nos deu o seu Filho. Na plenitude do tempo, diz Paulo, Ele enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os homens que estavam sob a maldição da lei. Estávamos debaixo da maldição da lei, porque lá no princípio Adão
transgrediu o pacto que Deus havia feito, e como ele é o representante de toda a humanidade, quando Adão cai, cai toda a humanidade. Nós pecamos em Adão, recebemos dele então esta herança, um estado de pecado e de miséria. Não merecemos nada da parte de Deus, estávamos debaixo dessa maldição. Na plenitude do tempo, ele envia o seu Filho para nos resgatar desta maldição. E Deus é tão glorioso que ele concedendo bênçãos ao seu filho, aos seus filhos, à sua igreja. Ele abençoa até mesmo aqueles que estão fora da igreja. Ele é bom com a sua criação, ainda que os homens não deem glória a ele, ainda que os homens não o dignifiquem, e prestarão contas disso no último dia. Mas Deus é bondoso com a sua criação, mas ele é especialmente bondoso para com a sua igreja. O Salmo de número 126 é um salmo que eu aprecio bastante, e é um salmo que é uma mescla de ações de graças misturado com petição. Se você olhar para o salmo com atenção, você vai perceber que o autor do salmo, parece que junto com o povo, passava por momentos bastante complicados. Nós não sabemos o que era isso, quais eram estas complicações, mas se você olhar o verso 4 é exatamente uma petição. Ele está pedindo ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele olhava então para a sua vida, ele olhava para as suas circunstâncias, e ele clamava ao Senhor que restaurasse a sua sorte. Ele enfrentava dificuldades quando escreveu este salmo, e eu quero, a partir deste salmo, mostrar aqui alguns motivos que nós temos para bendizer ao Senhor, alguns motivos que nós temos para dar graças ao Senhor. E o primeiro deles está aí nos versículos 1 e 3. Você precisa dar graças ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que dispensa bênçãos aos seus filhos. Veja o que diz o verso 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Veja o verso 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista inicia, ele começa aqui o salmo lembrando um momento bastante importante da história do povo de Deus, o grande livramento que Deus havia dado ao povo, trazendo este povo de volta do cativeiro. Certamente a experiência que esse povo teve no exílio foi terrível. Foi terrível. Você tem noção disso quando você lembra do texto que nós lemos aqui de Jeremias. No livro de Lamentações, Jeremias está contemplando todo o sofrimento, e de repente então ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E nessa declaração de Jeremias há algo maravilhoso. Há o reconhecimento por parte do profeta de que, ainda que estivesse acontecendo o tamanho sofrimento, aquilo ainda era pouco. Eles só não eram consumidos de uma vez, não porque o povo merecia algo, mas porque o Senhor era misericordioso, e as suas misericórdias se renovavam a cada manhã. O livro de Jeremias, e principalmente Lamentações, mostra o quão terrível foi o cativeiro para o povo de Deus, essa experiência de fato complicada e terrível. Daí então a expressão que ele usa aqui, dizendo: olha, quando nós fomos restabelecidos, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Ao ter a sorte restaurada, o povo parecia não acreditar. Sabe quando você diz assim: é bom demais para ser verdade? Já recebeu uma bênção grandiosa, ou já esteve diante de uma situação onde você está para receber algo grandioso, e você fala: sei não, hein?
Está muito bom para ser verdade. Parece que essa era a sensação do povo. Olha, quando o Senhor nos tirou do cativeiro, parecia até que a gente estava sonhando. Não dava para acreditar em tamanha bondade, porque certamente, enquanto sofriam no cativeiro, eles ansiavam pela libertação. Quando sofriam no cativeiro, eles estavam ali clamando ao Senhor Deus. Se você for virar as páginas um pouquinho para frente aí, você vai ter a exata expressão disso no Salmo 137. O Salmo 137 descreve isso. Veja, às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. O povo foi tirado da sua terra, e agora então no cativeiro eles amargavam ali o sofrimento, e eles choravam, e eles se lembravam de Sião. Eles dizem mais: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Além do sofrimento, eles contam aqui com o deboche do povo. O povo, os opressores, estão dizendo: cantem agora, cantem as músicas do seu Deus. Era como se os opressores estivessem lembrando: olha, o Deus de vocês não conseguiu livrá-los desse sofrimento. O Deus de vocês não conseguiu tirar vocês das nossas mãos. Louve a Ele, cante ao seu Deus. Ele então diz: como porém haveríamos de cantar, de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Imagine aqui o anseio agora desse povo que está sofrendo. Então essa é a experiência do cativeiro. E agora, quando o Senhor os tira com mão forte, os livra, eles dizem: parece sonho, não dá para acreditar. Parecia de fato ser bom demais, parecia ser um sonho. E aí então ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Veja o verso 3. O verso 3 é uma constatação. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se lá no versículo 1 ele está contemplando a libertação e parece não estar muito acreditando no que está acontecendo, no verso 3 ele está bem convicto. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ele reconhece aqui os grandes benefícios do Senhor e a lembrança daquilo que o Senhor havia feito por eles, as suas grandes bênçãos, era motivo da alegria dele. Por isso estamos alegres, nós estamos felizes, nós estamos contentes. Perceba então aqui que a lembrança dos grandes feitos do Senhor é algo que precisa ser cultivado no nosso coração. Nós estamos aí há um ano e meio vendo dificuldades, problemas, trazendo isso à mente. Toda hora é uma notícia ruim, toda hora é uma notícia de algum conhecido que chega, que faleceu, ou de alguém que está passando por dificuldades, e nós às vezes nos esquecemos dos grandes feitos que o Senhor já efetuou por nós. É preciso cultivar no coração a gratidão a Deus pelas grandes bênçãos que Ele tem dispensado. E se você é um cristão, se você é um filho de Deus, eu tenho enfatizado isso aqui desde o começo do culto, você tem motivo de agradecer, porque você tem a maior das bênçãos, a salvação em Jesus Cristo. Se você não é um cristão, se você não é um filho de Deus, de fato não há motivos
para agradecer. Porque ainda que você se alegre com as coisas deste mundo, o final de tudo isso é terrível. Aqueles que estão sem Cristo, ao final da vida, experimentarão a mais terrível das mazelas, a maldição da lei, a morte eterna para aqueles que quebram a lei. E ainda que você não tenha experimentado o cativeiro babilônico como Israel, certamente você esteve num cativeiro comum a todos os homens. Se você está em Cristo, é porque Ele te libertou deste cativeiro. E a realidade humana é que os homens nascem cativos. Os homens que anseiam tanto por liberdade nascem presos, cativos aos seus delitos e pecados. E de forma maravilhosa o Senhor liberta pecadores desse cativeiro. O Senhor liberta pecadores do seu pecado. A obra de Cristo no Calvário foi exatamente para a salvação, para que a salvação pudesse chegar aos filhos de Deus, aos eleitos do Senhor. E se você está em Cristo, você usufrui dessa liberdade. Você pode, juntamente com o salmista, dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, a igreja, e por isso nós estamos alegres. Nós somos libertos pela verdade, e a verdade é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que nos atrai a Ele mesmo. Mas como eu disse, se você não está em Cristo, ainda que aparentemente seja livre, você é um escravo das suas paixões e dos seus desejos. Você é um escravo do pecado. É preciso clamar àquele que pode trazer libertação. É preciso reconhecer o seu estado e pedir ao Senhor que salve a sua vida, que te liberte do pior dos cativeiros. O primeiro motivo então aqui para bendizer o Senhor é que Ele dispensa bênçãos aos seus filhos, mas há mais. O segundo motivo que tem aqui no texto é que o Senhor é aquele que proporciona verdadeira alegria ao seu povo. Veja no versículo 2a e na parte B do verso 3. Verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Na parte final do verso 3: por isso estamos alegres. Veja, ele começou relatando a bênção lá da libertação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele constatou que de fato isso era algo grandioso. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E então ele mostra o resultado disso. O resultado dessas bênçãos derramadas é alegria, é satisfação no Senhor. É por isso que você tem o versículo 2 começando com um então, ou seja, depois desse livramento, então a nossa boca se encheu de riso. Ou seja, diante das bênçãos do Senhor, eles esqueceram de toda a tristeza proporcionada pelo sofrimento lá no cativeiro. Porque imagine, um povo que está sofrendo sobremaneira no cativeiro, de repente é retirado de lá. A alegria é abundante. Eles olham para essa libertação e têm no Senhor motivo de alegria. Na parte B do verso 3, ele novamente liga a alegria àquilo que o Senhor fez. Veja, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. No verso 1, o Senhor restaurou a sorte de Sião, e então a nossa boca se encheu de riso. No verso 3, por isso estamos alegres. Aqueles que experimentaram a bênção da libertação que há em Jesus Cristo, eles experimentaram alegria, e eles têm em Jesus Cristo uma fonte de constante alegria.
É por isso que para nós, cristãos, servos de Deus, remidos pelo Senhor Jesus Cristo, nós até experimentamos de fato momentos de tristeza, mas a tristeza não é algo que nos acompanha. Afinal de contas, Jesus é a fonte de toda alegria. Quando homens que estavam no estado de pecado e de miséria, escravos do pecado, são libertos, é isso que eles encontram. Agora veja que interessante, aqueles que ainda estão escravizados pelos seus pecados, eles buscam alegria. Desde que Adão caiu lá no Éden, o homem vive buscando alegria. Ele vive buscando uma esperança para a sua vida, algo que o motive, algo que o faça levantar todo dia. Ele precisa ter diante de si algo que o lembre de que vale a pena caminhar, vale a pena viver mais um dia. Mas por rejeitar ao Senhor, eles buscam e fazem das coisas que Deus nos deu, da criação de Deus, o alvo da sua vida, o motivo da sua alegria. Eles transformam a bênção de Deus no seu próprio Deus e vivem em função desse Deus. É por isso que essa alegria proporcionada pela adoração a falsos deuses, porque isso é idolatria, é uma alegria sempre passageira. É uma alegria passageira. É interessante, pessoas que ganharam muito dinheiro, que ficaram muito felizes, vivem preocupadas, ansiosas, com medo de perder o seu dinheiro. Pessoas que já conquistaram determinado status, às vezes estão satisfeitas, mas o tempo todo vivem naquela tensão, com medo de voltar ao que era antes. Pessoas que botam a sua esperança em homens, olhe para o nosso país. Sofremos bastante com governos complicados. Esses governos saíram. Quem coloca e dispõe e tira e bota reis e presidentes é o Senhor. Sejam eles quem forem. Hitler foi colocado pelo Senhor à frente da Alemanha. Não tenha dúvidas disso. Deus reina soberano. Mas aqueles que colocam as suas esperanças nos homens estão desesperados. E se voltar? E agora? O que vai ser de nós? Calma. Nós temos motivo de alegria. É por isso que Tiago diz que crentes devem ter por motivo de muita alegria o passar por várias provações, porque até mesmo as dificuldades são vistas pelos cristãos, ou pelo menos deveriam ser vistas pelos cristãos, com alegria. Deus está forjando no seu povo o caráter do Senhor Jesus Cristo, mas aqueles que estão fora do Senhor estão desesperados. Estão desesperados porque, e agora? Eu vou morrer ou não vou morrer nesse tempo de Covid? Nós já enfrentamos muitas doenças que ninguém conhecia, mas a razão da alegria não pode ser se você vai viver num país economicamente melhor ou pior, se você vai ter ou não saúde. A razão da alegria precisa ser o Senhor Jesus Cristo. E quando você tem a sua alegria em Cristo, como Paulo, você vai declarar: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa a situação, não importa. Nós temos a fonte da alegria, como diz Pedro, indizível. Nós não conseguimos nem explicar tamanha alegria. O Senhor proporciona alegria aos seus filhos. É por isso que você não deve buscar alegria fora do Senhor. No Senhor, você pode se alegrar com aquilo que Ele te deu, com o fruto do seu trabalho, com o seu trabalho, com a sua família,
Tudo aquilo que Deus tem proporcionado a você, todas as bênçãos, podem ser vistas como motivo de alegria. Mas se você excluir o Senhor disso aí, tudo isso vira algo vão, como está lá no Salmo 127, logo depois desse. Não é à toa que o salmista está dizendo aqui na sequência que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil levantar cedo, levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão ganhado de forma penosa. É exatamente a sequência do Salmo 126. No Senhor há alegria. Sem o Senhor, ainda que você ganhe o seu pão todo dia, ainda que você estabeleça a sua casa, é inútil, é vão. Ou usando as palavras de Salomão lá no Eclesiastes, é correr atrás do vento. O Senhor é quem proporciona alegria. E se você está em Cristo, você já encontrou a verdadeira alegria. Alegre-se no Senhor. Bendiga o Deus que é o motivo de toda a sua alegria. O salmista continua. Você encontra aqui mais motivos para bendizer a Deus. Verso 4. O Senhor é aquele que concede esperança. Diz assim o texto: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Eu afirmei no começo, baseado aqui nesse verso de número 4, que o salmista, junto com o povo, estava experimentando algum tipo de adversidade. Veja, este homem que declara aqui que quando o Senhor outrora os tirou do cativeiro, eles ficaram felizes, alegres, e que reconhecia que Deus estava fazendo grandes coisas por eles, e que por isso eles estavam alegres, está agora aqui colocando diante de Deus a sua situação, a sua adversidade, e a lembrança dos grandes feitos do Senhor, das bênçãos concedidas por ocasião lá da libertação do cativeiro, produzia no coração do salmista esperança. Como é que você vê isso aqui no texto? Primeiro, ele está pedindo: restaura a nossa sorte. Ele está orando a um Deus que ele sabe que tem poder para fazer isso, porque outrora ele já fez. Ele já tirou o povo do cativeiro, e agora ele clama por restauração. E ele então faz uma comparação da sua situação aqui com a situação da região do Neguebe. O Neguebe era uma região que ficava ao sul ali do território de Israel, uma região de deserto, bastante seca, e por conta disso, leitos de rios totalmente secos. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, a nossa vida está seca como aquele deserto. Senhor, restaure a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O salmista sabe que o Senhor poderia mudar aquela situação, porque o que acontecia ali no Neguebe? De repente, essa região seca era inundada de água, e quando a água voltava a correr ali no Neguebe, de uma hora para outra, aquela paisagem seca e sem vida se transformava numa paisagem agora florida, cheio de árvores, cheio de vida. E o salmista então diz: olha, a minha vida que está dessa forma pode voltar a florescer. Senhor, o Senhor pode fazer isso. E aqui então há uma submissão ao tempo em que Deus vai fazer isso, porque não tinha uma torneirinha que alguém ia lá e está seco o Neguebe, vamos abrir aqui. Não, era na hora que a água vinha, era no tempo em que o Senhor fazia com que a água passasse por ali.
Quando ele então suplica ao Senhor, comparando com isso, ao mesmo tempo em que ele diz que ele confia no Senhor, que o Senhor pode mudar a sua sorte, que ele tem esperança nisso, afinal de contas ele sabe quem é Deus, o Deus que já o libertou do cativeiro. Ele diz: eu sei que eu preciso esperar, eu sei que eu preciso ser paciente. Deus vivifica os seus filhos no tempo dele. E ainda que você venha enfrentar ou esteja enfrentando algum tipo de tribulação na sua vida, ainda que você esteja enfrentando um tempo em que pareça que a sua vida espiritual está aí murchando, secando, onde você não tem alegria, em que você vive triste, ansioso, sem direção, em Jesus Cristo você pode ser renovado. Jesus afirma algo interessante no Novo Testamento: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus vivifica pecadores. Jesus restaura a alegria de pecadores. Como crente, você não está imune aos problemas, às tribulações. Você pode até enfrentar as tribulações, mas não faça isso sem esperança. Saiba que o Deus que já agiu no passado é o mesmo. Ele continua agindo na sua vida no tempo correto, da mesma forma que o Negueb florescia e ficava cheio de vida. O Senhor então vai renovar o seu ânimo e o seu vigor. Espere nele, confie nele, porque, como eu disse, qualquer esperança fora de Cristo vai trazer ainda mais frustração, ainda mais ansiedade, ainda mais sofrimento. Então não sofra como as pessoas que não têm esperança. Você tem esperança. Olhe para o seu Redentor, que veio para que você tenha vida e que tenha vida em abundância. Lembre que Ele já salvou você da ira vindoura. Lembra que o castigo que traz a você paz recaiu sobre Ele. Lembre que pelas pisaduras dele você foi sarado. E por causa disso você experimentará vida abundante e plena na restauração de todas as coisas, mas você já começa a usufruir disso agora. Você já começa a viver essa vida abundante agora. O Senhor que salvou você traz alegria ao seu coração e continua sendo gracioso com seus filhos. Então bendiga ao Deus que dá a você esperança. Por último, o último motivo aqui para você dar graças ao Senhor, para você bendizer o Senhor, versos 5 e 6. O Senhor recompensa o seu trabalho. Veja os versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Repare bem aqui, o salmista que orou com esperança no verso 4, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, expressa agora a sua confiança, porque ele está passando por tribulação, ele está clamando ao Senhor, mas ele sabe que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, Deus está no controle, e no momento certo Ele vai agir milagrosamente, como no cativeiro lá, como no livramento do cativeiro. E isso dá a ele confianças para continuar o seu trabalho de semeador. É por isso que ele continua a semear, mesmo em meio às lágrimas. Os que com lágrimas semeiam, ele está trabalhando, está difícil, está complicado, há tristeza, mas ele está
trabalhando. As dificuldades o levam a clamar a Deus, mas ele não para. Ele sabe que precisa continuar o seu caminho. E a ação, então, é dita aqui de forma concomitante. Quem sai andando e chorando. A ideia é que o semeador está lançando as suas sementes, andando pelo caminho e está chorando. Mas ele não parou, ele não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele tem plena convicção de quem continua trabalhando vai colher. No tempo certo, ele voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Existe sofrimento, mas não há prostração, não há desistência. Existe labor, mas há a certeza de que a colheita é certa. Isso parece lembrar Jesus no Novo Testamento. Quando você pega vários ditos de Jesus, um deles é quando ele fala do arado, certo? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Mas por que alguém olharia para trás ao tomar o arado? Porque a vida cristã não é fácil. Por vezes, a tentação de olhar para trás, como fez a mulher de Ló, despedindo-se de uma cidade que ela amava, o seu coração estava ali, e mesmo tendo um grande livramento, mesmo sendo advertida de não olhar para trás, não colocar o seu coração ali naquela cidade, de repente ela se vira. Ela está sendo libertada, mas está tentada a olhar para aquilo ali, dizendo: o que eu estou perdendo aqui? E quando então Jesus fala que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, ele está trazendo à memória exatamente isso. Nós olhamos para frente, para o alvo, como diz Paulo, para o prêmio da soberana vocação, porque quem olha para trás não vai arar de forma correta, certo? O arado se desvia aqui na mão daquele que olha para trás. O caminho é difícil, mas o Senhor diz que nos designou para que venhamos a dar fruto, e para que esse fruto permaneça. Ele fala isso em João capítulo 15. Mesmo assim, infelizmente, muitos crentes, diante das dificuldades, desistem, param de caminhar, se entregam, ficam prostrados, sofrem como quem não tem esperança. Não é essa a atitude que você deve ter. Você precisa buscar forças no Senhor e no poder do Espírito de Deus. Você precisa continuar caminhando. Você continua com as suas responsabilidades. Você continua com as suas obrigações, mesmo que esteja difícil. Não desista de fazer com toda a força tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, ainda que você faça em meio ao sofrimento. E você conseguirá viver assim, tendo diante de você a certeza de que o Senhor recompensa o labor dos seus filhos. Essa é a confiança do salmista. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, enquanto trabalha. Essa é a esperança do salmista também no Salmo 1. Ele tem certeza de que o homem bem-aventurado, que dá ouvidos à lei do Senhor, tudo o que ele faz vai ser bem sucedido. Às vezes os crentes lembram do ser bem sucedido e esquecem da palavrinha que está antes disso: faz, certo? Quem é bem sucedido? Quem faz. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Lembre-se então, ainda em meio ao sofrimento, você pode ter a certeza que o apóstolo Paulo tinha: no Senhor o seu trabalho não é vão, no Senhor o seu labor não é vão. Honre a Deus em meio às tribulações, fazendo o que é sua obrigação para a glória dele, para o louvor dele. Então aqui você tem 4 motivos que o salmista
mostra para bendizer a Deus. Primeiro, Deus dispensa bênçãos aos seus filhos. E dentre as bênçãos, eu enfatizo novamente, a maior é a libertação do cativeiro do pecado. O Senhor restaurou a sua sorte. Por isso, segundo motivo, o Senhor proporcionou a você alegria. Em Jesus Cristo você encontrou a verdadeira fonte de alegria e pode estar contente em toda e qualquer situação. 3. O Senhor concede a você esperança. O Deus que te salvou está ao seu lado, caminha com você, está com você todos os dias e assim continuará até a consumação dos séculos. Então, traga à sua memória a lembrança dos feitos do Senhor, e o Senhor recompensa o seu trabalho. Não deixe que as lutas, que as tribulações, que os dilemas da vida façam você desistir. Continue confiando no Senhor, efetuando de forma correta, com empenho, tudo o que vier à sua mão para fazer para a glória dele. É possível viver assim. E é possível viver dessa forma porque um dia Jesus Cristo enfrentou em seu lugar o sofrimento que estava reservado a todos aqueles que quebraram a lei do Senhor. Jesus Cristo enfrentou essa maldição, e ele, que sempre se alegrou ao lado do seu Pai, se fez homem, cumpriu toda a lei, e antes de ser entregue à morte de cruz, diz o escritor lá dos Hebreus, ofereceu com forte clangor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, submetendo-se à vontade do Pai e morrendo na cruz em lugar de pecadores. Então perceba, Jesus esteve diante da pior das circunstâncias. O que está diante dele não é a falta de sustento. O que está diante dele não é o sofrimento causado por uma doença. O que está diante dele é a ira do seu Pai. E ele ora, e ele clama, e ele se submete, e ele continua trabalhando. Sobre o seu trabalho ele disse: eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra, todo o trabalho que o Senhor me confiou a fazer. Mas este que está trabalhando oferece com lágrimas orações ao Pai. Não há ninguém em quem esse salmo se cumpre com tanta nitidez que não seja o Senhor Jesus Cristo. E se você olhar para Isaías, falando a respeito do seu trabalho, Isaías diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E se você creu em Jesus, você é fruto do penoso trabalho da sua alma. E a igreja de Cristo são os feixes que ele está colhendo fruto deste penoso trabalho. Jesus continuou semeando, trabalhando, mesmo em meio a todo o quadro que tinha diante de si. E se você está em Cristo, você pode bem dizer a Deus, porque o seu Senhor, enquanto andava e chorava, não desistiu do trabalho. Antes, viu de antemão os frutos do penoso trabalho. Ele olhou para a redenção do seu povo, ele olhou para a sua redenção,
Ele viu a sua redenção. E mesmo com clamor e lágrimas, chorando diante do Pai, Ele se entregou à morte, e morte de cruz. Esse Jesus que chorou e trabalhou por você, concede a você redenção e alegria, concede a você esperança, força para continuar, mesmo em meio às aflições. É por isso que num tempo tão difícil, nós nos reunimos e podemos dar graças a Deus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, confiados no Senhor que sustenta a nossa vida.